Boa noite, sejam bem-vindas. Escolhi falar para vocês de um tema muito interessante que se chama vícios emocionais. É um tema denso, é um tema meio pesado, mas eu vou trazer de uma forma leve, porque eu vou trazer esse tema com muita amorosidade. Porque eu sei a importância desse tema para a nossa vida. Então eu quero aproveitar o tempo, quem não chegou ainda vai chegando, mas vocês que já chegaram, então eu já vou falar para vocês. Quando nós falamos em vícios, é muito fácil nós lembrarmos de vícios de bebida, oi Joyce, vícios de cigarro, vícios de bebida, vícios de outras drogas ilícitas. Então quando nós falamos em vícios, é muito fácil lembrarmos desses vícios. E por que as pessoas se viciam em algo? Por exemplo, por que a pessoa se vicia em cigarro e fuma, apesar de saber que aquela nicotina não é boa para a sua vida? Ela faz isso porque a satisfação daquele vício atende uma necessidade do organismo dela. Ela fica satisfeita quando ela usa a nicotina, muito embora saiba que isso não vai fazer bem para a sua vida. Mas aquilo gera uma química que faz com que ela fique satisfeita. Da mesma forma acontecem com os vícios emocionais. E vícios emocionais, diferentemente de outros vícios, todos nós temos vícios emocionais. Eles são de todos nós. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês de alguns vícios. Tem pessoas que são viciadas em reclamar. Tipo assim, se chove está ruim, se faz sol também não está bom. Então a pessoa tem que arranjar um motivo para reclamar. E por que esse vício na reclamação? Porque ao reclamar, a mente dela, o cérebro, libera neurotransmissores que trazem uma satisfação. A pessoa fica satisfeita, ela precisa daquela química. É um vício. A pessoa se vicia na química da reclamação. Então nós temos diversos tipos de vícios. Tem pessoas que são viciadas em críticas. Então ela precisa criticar, ela precisa atrair gente que possa satisfazer esse vício, porque o vício emocional eu só realizo se eu tiver alguém que vá dar uma vazão para esse vício. Então eu procuro pessoas de quem eu possa reclamar, quem eu possa criticar, para poder satisfazer esse vício emocional. Como é que você identifica se você tem um vício emocional ou não? Você identifica da seguinte maneira: tudo que te ofende é um vício. Eu vou repetir porque isso é muito importante. Tudo que te ofende é um vício. Então, se algo aconteceu e você se ofendeu, então é porque você é viciada naquele sentimento, naquele vício emocional. Então, muitas vezes, você está numa roda, a pessoa diz uma coisa que não tem nada a ver com aquela pessoa, que era uma coisa que era para ser de uma conversa, para passar, e simplesmente aquela pessoa pega aquilo ali, fica ressentido com aquilo, fica com raiva. A gente, meu Deus, o que foi que houve? O que é isso? Vício emocional. Muitas vezes em sentir ressentimento. A pessoa busca aquele vício. Então, quem está perto, às vezes é um Deus nos acuda, porque a pessoa pega qualquer coisa para satisfazer um vício. Então, para você identificar se você tem um vício emocional, identifique o que é que lhe ofende. Com o que é que você se ofende? Aquilo que te ofende é um vício emocional. Por quê? Porque idealmente, se eu não tenho nenhum vício emocional e uma pessoa diz uma coisa, aquilo não é para me ofender. É para eu analisar, se tiver fundamento eu acato, se não tiver eu deixo passar, mas não vou me ofender com aquilo. Quando nos ofendemos, o que é que acontece? É porque na nossa formação ficaram pequenas fraturas emocionais, que são feridas abertas com aqueles vícios.
Então, na hora que chega um vício, que eu tenho uma fratura emocional, eu tenho uma ferida aberta daquele vício, então eu vou me ofender, porque aquela ferida está aberta. Enquanto eu não fechar essa fratura emocional, enquanto eu não fechar essa ferida, eu vou me ofender com tudo aquilo que estiver de acordo com o meu vício. Então você vê muitas vezes pessoas que têm acesso de raiva, vivem procurando uma coisa para ter raiva. A pessoa chega, procura, não encontra num canto, vai procurar em outro. Por quê? Porque a pessoa precisa daquela química para ela poder ficar satisfeita. Depois que tem um acesso, vem aquela química, aquele excesso de cortisol, aquele excesso de adrenalina, aí a pessoa relaxa. Então isso são vícios emocionais. Então se algo lhe ofende, então você tem uma fratura emocional aberta. Enquanto não fechar, vai atrás de atender esse vício. E como eu já te falei, esse vício pode ser diversos. Você pode ser viciado em reclamar, em discussões e brigas. Tem gente que é viciado em recomeçar. Então começa uma coisa, começa a fazer, mas aquela coisa, quando ele vê que vai dar certo, simplesmente mete o pé pelas mãos, quebra a empresa, acaba o relacionamento. Por quê? Porque ele tem um vício em recomeçar. Está sempre querendo recomeçar. Tem gente que tem vício em dificuldades financeiras. Então a pessoa é uma dificuldade financeira atrás da outra. A vida é como se fosse uma roleta. Então recebe um dinheiro, em vez de resolver, aí já vai comprar mais, aí já entra por outra ciranda. Por quê? Porque a pessoa é viciada em dificuldades financeiras. Isso alimenta um vício dela, uma necessidade, ela precisa disso, muito embora seja uma emoção negativa, mas o teu cérebro, o teu sistema libera neurotransmissores que você está acostumado com aquela química. Então você precisa sentir aquela química para poder se sentir viva. Muitas pessoas são viciadas no vitimismo, em assumir o lugar de vítima. Tudo é culpa do outro, nada é culpa dela. Então ela está sempre atraindo situações em que as coisas não dão certo para que ela possa assumir o lugar de vítima. Tem pessoas que são viciadas em serem traídas. E um relacionamento atrás do outro, ela busca pessoas que vão satisfazer esse vício. Mas isso não é porque a pessoa queira. Isso é inconsciente. É o cérebro buscando trazer aquela química que satisfaz a pessoa. Não é que a pessoa queira. Isso. Muitas vezes as pessoas até pensam que isso é um jeito, é a personalidade da pessoa que é daquele jeito. A personalidade dessa pessoa é de reclamar. Não é, hoje isso até é como se já fosse, né? Já faz parte da personalidade da pessoa. Mas na verdade é um vício emocional que a pessoa tem. E como é que os vícios afetam a nossa vida? Eles afetam porque nós ficamos presos a uma situação que a pessoa não consegue modificar, passa a vida inteira preso naquela situação, porque passa a vida inteira buscando aquela química. Então isso pode afetar relacionamentos, sua vida profissional, certamente afeta a sua prosperidade, dependendo do vício. Tem gente que tem vício em pobreza, então certamente quem tem vício em pobreza vai ficar sempre pobre para poder satisfazer esse vício. E qual é a origem dos nossos vícios emocionais? Por que que nós temos vícios emocionais? Qual é a origem disso? A maioria dos nossos vícios emocionais, eles são formados da nossa gestação, do período gestacional até os 5 anos de idade. É nesse período acontecem muitas coisas na nossa vida. O nosso cérebro está se formando na gestação, depois nós nascemos formados, mas nós ainda não conseguimos andar, nós somos extremamente dependentes. Então, isso faz com que seja uma fase propícia para nós adquirirmos vícios emocionais. Aí o que é que acontece?
Se quando criança você desenvolveu um determinado vício, aconteceu algo, digamos que você fez alguma coisa, as pessoas não gostaram, né? Reclamaram de você, aí você teve um acesso de raiva, que foi a forma que você encontrou de reagir. Aquele acesso de raiva te deu uma energia, te deu uma força, aí você conseguiu ficar satisfeito e lidar com aquilo. É isso aí, se você elaborou dessa forma, começa a criar uma fraturazinha emocional. Vem outra situação, você reage com raiva também. E isso vai se formando um vício emocional, que lhe trouxe uma satisfação, porque foi a forma que você, criança, encontrou de reagir. Só que hoje, adulto, que você não precisaria mais disso, porque você tem outros recursos para reagir, você continua reagindo como uma criança de 5 anos. Porque nós tendemos a recriar o ambiente emocional da nossa infância. Então, aquele ambiente que nós vivemos, aquela química que nos satisfez, essa necessidade nos acompanha. Então, nós vamos sempre tentar recriar esse ambiente emocional. Se quando criança você sofreu, sentiu um abandono, uma solidão, se sentiu, né, que as pessoas não estavam muito aí para você, você pode ter desenvolvido um vício emocional de você ficar solitário, de ficar ensimesmado para dentro de você, de qualquer coisa se fazer de vítima, por exemplo. E aí você ficou satisfeito porque você passou ali a se fazer de vítima, o povo nem me via e tal, eu estou bem aqui no meu canto. Só que depois essa fraturazinha ficou. E hoje você já não precisa disso, porque você é adulto, tem todas as condições de escolher o que quer fazer e como agir no mundo, mas você continua com esse vício, recriando esse ambiente emocional da infância. Essa é a consequência dos vícios emocionais. Nós vamos sempre tentar recriar aquela química que nós tivemos na nossa infância, aquele ambiente emocional. Então, por isso que a gente tem que realmente ver se nós temos vícios emocionais, porque a grande consequência de um vício emocional é porque ele rouba a nossa inteligência. A nossa inteligência emocional não é exatamente nós sabermos gerir as nossas emoções. Isso é que é inteligência emocional, é eu ter o domínio, o controle das minhas emoções. Só que o vício emocional, quem está agindo não é você, é o vício. Então tira totalmente sua inteligência emocional, de ficar viciado em uma química e para satisfazer essa química, entregar a sua inteligência emocional para esse vício. Gente, isso está fazendo sentido para vocês? Estão entendendo? Eu estou sendo clara. Vou procurar ser mais clara a cada dia. Mas essa química gerou esse vício, então tirou a tua inteligência emocional. E hoje eu vou dizer para vocês a respeito do vício da rejeição. O vício da rejeição, ele sempre me chamou muita atenção quando eu fiz meu mestrado em psicologia, que eu investiguei o medo de falar em público e fiz uma pesquisa de campo com 2 grupos. O que as pessoas mais relataram, qual é o seu maior medo? Todas as pessoas pesquisadas teve um único medo que foi em comum. Uns tinham medo de dar o branco, outros tinham medo de esquecer uma parte, de não conseguir dar conta do recado, da plateia não gostar. Tinham vários tipos de medo. Mas teve um medo que ele foi comum a todas as pessoas. E esse medo foi exatamente o medo da rejeição. O medo de ser rejeitado pela plateia é o que paralisava todos os oradores. Mesmo aquelas pessoas que diziam que não sentiam medo de falar em público, porque tinha um grupo de políticos, pessoas que realmente tinham muita habilidade com plateia, mesmo essas pessoas revelavam o medo da rejeição. E isso sempre me chamou a atenção, nesse medo da rejeição, porque Lacan também, um grande psicanalista, sempre disse que o maior desejo do ser humano é ser reconhecido, né? Então, eu
sempre me interessei por isso. Então eu fui atrás, né, da origem de todos os vícios e hoje eu vou falar para vocês quando e onde adquirimos o vício da rejeição. Você não precisa ter esse vício. Os vícios emocionais, cada pessoa tem os seus. Eu apenas dei alguns exemplos. Então, não necessariamente você tem o vício da rejeição. Pode ser que você não tenha. Eu apenas vou dizer como é que ele acontece e você analisa. O vício da rejeição, ele é adquirido no período da gestação e até um mês depois que o bebê nasce. Depois desse tempo não se fala mais no vício da rejeição. Você vai falar em abandono, em solidão e outros vícios. Mas o vício da rejeição ele acontece nesse período da gestação até um mês de idade. E como é que um bebê que ainda está se formando, né, na sua gestação vai adquirir um vício de rejeição? É porque a mãe rejeitou ele na barriga e ele sentiu? Não, não é. Vamos deixar as mães em paz. As mães, os pais, os familiares não tem muito a ver com isso. O que acontece é o seguinte, quando o bebê está se formando ali, ele só tem para ele se movimentar ali o útero, né, aquelas paredes do útero e o líquido amniótico, né, no qual ele está ali inserido. Então esse é o ambiente dele. E o normal, o que ele deseja é um ambiente flexível, um ambiente amplo, onde ele possa estar confortável e faça seus movimentos, porque quando nós vamos sentir o movimento que o bebê faz, ele já começou a fazer esse movimento há muito tempo, porque ele não está ali, ele não está parado, ele está se movimentando. Só que é tão pequeno que nós, grávidas, vamos sentir só depois de algum tempo. Mas ele está se movimentando. Então o que é que acontece? Quando a mãe, por algum motivo, fica tensa, por exemplo, está ansiosa, fica tensa, dentro do útero, o bebê se mexendo, ele sente aquela tensão, ele sente que aquele ambiente onde ele está ficou duro, não está confortável, não está flexível. E ele é muito sensível, então se ele for bater naquela parede, ele sente aquela parede muito dura, as paredes do útero. Então, o que é que ele faz? Ele vai evitar de se movimentar. E ele interpreta como se o mundo não gostasse dele. Aqui eu não devo existir, não devo me movimentar, devo me encolher, porque esse ambiente não me quer, esse ambiente me é hostil. Só que veja bem, e aí ele começa a adquirir o vício emocional da rejeição. Ocorre que a mãe pode não ter feito nada disso para rejeitar essa criança. Às vezes é uma mãe de primeira viagem que está preocupada de como vai acontecer, às vezes não tem o pai presente, às vezes é uma mãe de última viagem que está preocupada com a saúde do bebê, às vezes é uma mãe numa pandemia do coronavírus que está naturalmente ansiosa, e é normal ficar-se ansiosa com o desenvolvimento de uma gravidez que está lá dentro, você não sabe se essa criança está saudável, são tantas emoções que passam a grávida. Então, mas isso para o bebê, sempre que a mãe está com nível de ansiedade, às vezes é um fato real que acontece na vida da pessoa, às vezes a perda de uma pessoa querida, às vezes uma separação por algum motivo, N coisas. Mas o caso é que para o bebê, quando a mãe tem essas reações, o sangue que circula para ele diminui um pouco e aquele ambiente fica mais duro, mais hostil, aquelas paredes do útero ficam contraídas. E isso é suficiente para ele achar que não é bem querido, que aquele ambiente o rejeita. Então ele começa a se contrair também. Então aí nós adquirimos o vício emocional da rejeição. E veja que não tem como nós controlarmos isso. E não tem a quem nós culparmos. Esse é um processo da natureza que nos dotou desse tipo de situação para quando nós chegarmos aqui nessa terra maravilhosa e irmos resolver tudo isso. Isso faz parte do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento
nós superarmos estas barreiras. E aí, você pode me perguntar assim, mas Nazildes, como é que eu sei se eu tenho o vício da rejeição? O sentimento da rejeição, ele é um sentimento assustadoramente forte. É um dos sentimentos que mais atrapalham a manifestação de coisas boas para a nossa vida. Ele tira a oportunidade de nós sermos aquilo que nós viemos, que nós nascemos para ser. Porque veja bem, olha, nós entendemos e defendemos que nós vivemos em um universo de vibração. Hoje a ciência não tem mais dúvida disso. Nós vivemos em um universo de vibração. Então, como é que eu posso... estou vibrando na rejeição, estou me sentindo rejeitada. Então, como é que eu me sinto rejeitada? Qual é a vibração aqui que o universo vai captar? O universo vai captar uma energia de rejeição. Me sinto rejeitada, eu também rejeito o outro. Imagina que fosse tirado nesse momento uma foto Kirlian, né? Essa foto que fotografa a nossa aura. Não sei se vocês já tiraram, mas existe uma máquina, né, que fotografa a nossa aura. Eu já tirei algumas fotos dessas. Então você imagina o que é que essa fotografia ia captar. Né? Então não tem como nós atrairmos coisas boas para a nossa vida com esse sentimento de rejeição. Então normalmente as pessoas que têm este vício emocional da rejeição, e a gente diz que ele é um vício emocional por quê? Porque na nossa vida adulta nós vamos querer recriar condições que alimente esse vício. De que diga que nós não somos queridas, de que nós não somos amadas, que nós não merecemos estar ali, que não somos boas o suficiente, porque isso foi uma percepção daquele feto ainda no útero. Então, normalmente, quem tem o vício da rejeição tem uma autoimagem, uma autoestima pobre, de quem não acredita verdadeiramente em você, de quem não confia na vida, de quem não se sente amada verdadeiramente pelo universo e pelas pessoas. Então, quem tem esse vício da rejeição costuma ter medo de todos os tipos. É uma pessoa que costuma ter alguns medos. E normalmente é uma pessoa muito defensiva. Sabe assim, um soldado que está sempre armado, a figura de um soldado, né, que está sempre armado ali, qualquer coisa que acontecer, a gente está ali para o soldado dar conta, né? Então, quem tem o vício da rejeição é como se fosse um soldado, ele está sempre armado, ele está na defensiva. Então, ele está sempre na defensiva. Pessoal, se alguém tem esse vício, coloca aí. Marcelo, você entrou agora, depois assiste essa live que tem um conteúdo legal para você verificar. Então, quando nós temos o vício da rejeição, nós temos que encontrar uma forma de lidar com ele. E aí as pessoas que não têm ainda, né, um autodesenvolvimento, elas têm algumas tentativas de lidar com a rejeição. Quais são essas tentativas que elas têm de lidar com a rejeição? Elas criam muros. Elas criam muros para lidar com a rejeição. Então a gente diz que tem assim, alguns muros são votos secretos que nós fazemos. Tipo assim, nunca mais ninguém vai me magoar. Quando eu sair dessa situação aqui, ninguém vai mais ter o direito de me magoar. E a pessoa faz esse voto. E ao fazer esse voto, está ligado na mágoa, está ligado no outro, está ligado no sentimento de rejeição. Por isso que eu digo que é só uma tentativa, mas esses votos secretos que as pessoas fazem, né, tem aquele voto que geralmente quem tem ressentimento também faz muito esses votos, é uma tentativa que não leva a um bom resultado porque amarra a pessoa mais ainda naquele vício emocional da rejeição. Outras pessoas erguem o muro do fingimento. Não estou nem ligando porque isso para mim não tem a menor importância. O que a pessoa acha, deixa de pensar, isso não me atinge. Só que a pessoa está sim atingida.
E ela está dizendo isso porque é a forma que ela está encontrando para lidar com o vício da rejeição. Então, da mesma forma, não funciona porque você está rejeitando. E muitas vezes também a pessoa lida com isso colocando um muro onde ela compra proteção. Então ela é a boazinha, ela faz pelo outro, muito embora ela não queira, mas é como se ela comprasse algo, né? Como se ela comprasse. Alguns tentam o perfeccionismo: se eu for perfeita, se eu fizer isso excelente, ninguém vai poder me rejeitar. Então isso são tentativas de lidar com a rejeição que não facilitam o processo. Isso não resolve o problema. Não é dessa forma que nós vamos realmente aprender a lidar com a rejeição. Precisamos ser mais inteligentes ao lidar com esse vício emocional tão poderoso que é a rejeição. A Darla disse: eu tenho. Mas alguém tem esse vício da rejeição? Ele é um vício muito, muito poderoso e nós precisamos aprender a lidar com ele. Precisamos tirar esse vício da nossa vida. Não é que ele seja... Existem vários outros. Todos os vícios emocionais, eles precisam sair da nossa vida. Um vício de reclamar, a química que gera no nosso organismo um vício de reclamar, gente, isso adoece. Todos os vícios emocionais, eles levam a doenças. O vício do ressentimento leva ao câncer. Da pessoa ficar com aquilo, de não perdoar, de estar sempre remoendo, leva ao câncer. Então, todos os vícios emocionais, eles têm consequências grandes na nossa vida. Não estão aí por acaso, nós precisamos nos livrar deles. E não traz felicidade. Também eles dificultam muito os relacionamentos, dificultam as relações trabalhistas. E quando uma pessoa se cura de um vício emocional, é muito difícil ela conviver com pessoas que têm aquele vício. Se as pessoas ao redor dela não mudar, ela provavelmente vai procurar outra tribo. Porque não dá para ela ficar alimentando, né, o sistema dela com esses constantes vícios emocionais. E aí, pessoal, vocês estão entendendo? Querem fazer alguma pergunta? O vício de reclamar adoece o próximo? Oi, Mazé. Mas é o vício de reclamar, adoece o próximo? Depende. Se o próximo for eu, não me adoece. Por quê? Porque eu não dou atenção ao reclamador. Já dei muito, mas hoje eu não dou mais. Mas o vício de reclamar, ele adoece primeiro quem está reclamando. Porque aquele vício vai me gerar uma química, ele vai me gerar cortisol, ele vai me gerar uma adrenalina excessiva para poder satisfazer o meu sistema. Esses neurotransmissores, eles com o tempo, eles são feridas abertas na nossa vida. Isso repetidamente vai causar doença. Agora, se o próximo recebe esse vício e ele também se contamina, ele também se aborrece, dá vazão a isso, então atinge ele também. Normalmente, só tem um vício, a gente só tem um vício porque tem alguém que aceita aquele vício. Porque se você vive com uma pessoa e você não aceita a reclamação, esse tipo de reclamação infundada, porque tá chovendo, porque tá fazendo sol, porque tem 10 coisas na mesa e você quer a 13ª, se nós não aceitamos, aquela pessoa tem que procurar a tribo dela. Então ela só reclama porque tem alguém que dá vazão a isso. E se a gente tomar isso para dentro da gente, a química dela é reclamar e a nossa é receber reclamação, isso também é um vício. Um pode ter o vício de reclamar e o outro de ser reclamado, de receber reclamação. Um pode ter o vício de criticar e o outro de ser criticado. Isso é um vício emocional. Atraio pessoas que vão me criticar. Um pode ter o vício de trair, mas ele precisa de um que tem o vício de ser traído, porque senão não bate. Então, sempre que uma pessoa tem um vício emocional, ela vai atrás de quem da outra ponta desse vício. Porque se não tiver, isso é como uma codependência química. Nós sabemos que existe o dependente porque existe o codependente. Se não existisse, não tinha.
como se blindar. Maravilha, mas vamos dar uma técnica fabulosa para vocês se blindarem contra qualquer vício emocional. Como é que funciona? Gente, é muito simples. Não pense que é difícil nós nos livrarmos dos vícios emocionais. O que é que acontece? Nós precisamos entender o seguinte: todos esses vícios, que a maioria deles foram adquiridos na infância e na fase adulta nós só aumentamos, podemos até criar outros, mas tendemos a recriar aqueles que nós adquirimos na infância. Todos esses vícios emocionais, eles são armazenados, eles estão na nossa memória, eles estão registrados no nosso hipocampo, que popularmente nós falamos, para facilitar a compreensão, que eles estão na nossa criança interior. Todos nós fomos criança um dia, e essa criança, ela não nos abandona nunca. Nós sempre temos uma criança interior dentro de nós, uma criança viva, que recebeu todas essas memórias. Então essas memórias, muitas delas estão a nível inconsciente, estão lá na nossa mente inconsciente, mas elas estão moldando a nossa vida. E então, o que é que nós temos que fazer? Primeiro, nós temos que reconhecer que nós temos uma criança interior. Que é essa criança interior que guarda todas essas memórias. E que a única forma que nós temos de tratar isso é tratando essa criança interior. Não tem outro jeito. Não existe outro milagre. O milagre é tratar nossa criança interior. Reconhecer. Então, qual é o primeiro passo desse processo? É você reconhecer que dentro de você mora uma criança de 4, 5 anos de idade. Mora essa criança. Então você reconheceu, você identifica que esses vícios, que essas fraturas emocionais, elas estão nesta criança. Só que essa criança, ela está viva e muitas vezes, em determinados momentos de um vício emocional, às vezes durante uma raiva, quem está agindo não é você adulto. Se você filmar sua reação, você vai ver que aquilo é uma reação de uma criança ferida. É aquela criança que está agindo. Porque só fere o outro quem tem dentro de si uma criança ferida. Então, quando você vê alguém magoando, maltratando, desprezando, é aquela criança interior dela que está ferida e que está tentando maltratar o outro, ferir o outro. Então, essa criança existe dentro de nós. Então, a primeira coisa é você identificar esta criança. Identificando essa criança, você vai atrás de buscar quais são os vícios emocionais que você vem alimentando. Você passa uma semana anotando quais são esses vícios emocionais. É reclamação, é crítica, é autocrítica, é problemas financeiros, é estar sempre recomeçando algo. Qual é o seu vício emocional? É rejeição? Tem diversos. Qualquer coisa que você faz que precisa fazer para gerar uma química, esse é um vício emocional. Tudo que te ofender é um vício emocional. Passa uma semana anotando quais são esses vícios. Porque aí você já sabe que você tem uma criança interior e que estes vícios estão grudados nela. Esses vícios estão grudados na sua criança interior. Qual é o próximo passo? Depois que você sabe que tem uma criança interior, identificou e agora sabe quais são os vícios, porque você passou uma semana, pegou um caderninho ali, anotando esses vícios. O segundo passo é você se dissociar dessa criança. Se dissociar é o quê? Eu estou aqui, existe uma criança. Eu vou tirar ela aqui, colocar ela aqui do meu lado. Então, mentalmente, eu coloco a criança ali do meu lado. Para eu saber que ela não sou eu. Saber que nós somos duas pessoas. Porque somos, ela age independente do que eu quero fazer. Ela se rebela igual a criança, que se rebela, dá um escândalo, deita no chão quando quer um presente, criança mais educada. A criança interior é assim também. Então, coloco ela ali do lado, me dissocio dela e começo a conversar com ela. O que é que ela quer, o porquê desses vícios. E você vai identificar que tudo que essa criança quer é ser amada.
Tudo o que essa criança quer é o que ela sentiu falta na sua infância. E às vezes não é porque os pais não amaram essa criança, não é porque os seus cuidadores não lhe deram esse amor. Gente, é simplesmente por como ela interpretou. Por exemplo, uma criança de 1 ano de idade, ela pode estar chorando ali, incomodada, e a mãe chega, dá uma mamadeira, a mãe dá o peito, a mãe dá um brinquedo, a mãe canta e a criança continua chorando, incomodada. E deram tanto de coisa para ela. E não resolveu o problema, porque o que ela estava se queixando era daquela entretela aqui, daquela etiqueta que estava ferindo ela de uma blusa, que a blusinha que a mãe comprou. Então, e deram um bocado de coisa. Naquele momento ali, aquela criança se sente abandonada, porque nada foi capaz de livrá-la daquele sofrimento. Ela sente que abandonaram ela. Era tão simples, mas ninguém resolveu o problema dela. Então não adianta a gente ir atrás. O que adianta é o quê? É nós resolvemos. E nós resolvemos isso hoje dando amor para essa criança, reconhecendo as suas necessidades. Então nós fazemos um verdadeiro tratamento de tratar essa criança interior. Se você perguntar, você for conversar com ela, ela está ali, você escreve com a mão direita, você faz uma pergunta para ela e bota ela para responder com a mão esquerda sua, você vai ver as respostas que ela lhe dão. Por que você está praticando esse vício? Tu faz assim, aí tu manda ela responder. E você vai ver as respostas que vão vir. Então é perguntar o que é que você quer, o que é que eu posso fazer hoje para você ser mais feliz. Você fazer todo dia essa pergunta para sua criança interior. O que é que eu posso fazer para você ser feliz? E aí depois, porque depois que você dissocia, aí você assume a paternidade e a maternidade dessa criança, dando a ela aquilo que ela não teve. Na hora que você se conscientiza que você tem essa criança interior, que ela está ferida, que ela está magoada, que ela guarda esses vícios e começa a conversar com ela e dá esse amor a ela, você vê que tudo muda. Essa criança ela começa a se acalmar, a ter uma outra perspectiva. Aí é a hora de você reintegrar essa criança dentro de você. É a hora de você trazer ela de volta e dentro de você. A partir de quando você faz esse trabalho, sempre que... Oh, grata, querida! Explicação sobre a criança interior. Eu adoro falar desse assunto, sou assim, apaixonada realmente. Então, uma vez que a sua criança interior está identificada, está reconhecida, você sabe que ela existe, que você é uma pessoa e ela é outra, ela consegue te dar respostas escritas, você consegue olhar para ela no espelho e falar com ela, é hora de você reintegrar essa criança. Quando você chega nesse momento que você reintegra essa criança já trabalhada, e claro que você assume o compromisso de sempre olhar para a necessidade dela, na hora em que você estiver diante de um vício emocional, o que é que você vai fazer? Você dá um tempo para pensar. Vai reclamar? Pensa assim, olha, eu vou passar 2 dias sem reclamar nada. A casa pode cair, a comida pode ficar horrorosa, os meninos podem ficar sujos, eu fecho as portas do quarto para não olhar a bagunça, mas eu vou passar 2 dias inteiros sem reclamar. Quando você faz isso, você dá um basta nessa química emocional desse vício. Aí chega um ponto, quando você faz isso e você pratica, que quando você vai reclamar, você já sente que você está se contaminando, porque você já estava limpa. Esse é um momento interessantíssimo. Aí você sente que não vale a pena reclamar, porque aquilo vai contaminar o teu sistema. Você sente como se você estivesse jogando ali lama, jogando toxinas no teu sistema. Por quê? Porque você passou a reclamar. E veja que antes você não notava. Você reclamava, mas aquela química estava tão viciada que você não conseguia perceber o mal que aquela química te fazia. Você simplesmente não conseguia perceber. Mas aí, agora, você já percebe. Porque agora você está com outro nível de limpeza. É igual a química de comer doces. Com certeza.
Essa química de comer doce é o que nós chamamos de uma fome emocional, né? Aí eu nem digo que é um vício, mas é uma fome emocional. Não é o teu corpo que quer comer esse doce, ele não precisa desse doce. É uma fome emocional. Então, muitas vezes, assim, a gente tem que trabalhar isso, nutrir o corpo de uma outra forma. E não é que ele não possa comer um doce, né? Mas comer de uma forma moderadamente no momento certo. Porque isso termina também viciando. Ok, pessoal? Vocês têm alguma pergunta? Estão gostando desse assunto? O que é que não ficou claro? Me dê a oportunidade de esclarecer se alguma coisa não ficou claro para vocês nesse assunto de vícios emocionais. Para quem chegou por último, para você identificar se você tem um vício emocional, você observa o que é que te ofende, o que é que te magoa, que é aquilo que vai na ferida. Tudo isso é um vício emocional, porque na verdade ninguém é para ter o poder de te ofender de jeito nenhum. Se ofende é porque simplesmente você tem um vício emocional de se sentir ofendida. E a nossa liberdade vem quando nada tem o poder de nos ofender. Nada. A pessoa disse uma coisa, você analisa se aquilo é importante para você, se é verdade, você acata, mas não precisa. Por que algo é verdade, alguém te diz e você vai se ofender? Não. E se não é verdade, se não tem nada a ver com você, por que você vai se ofender? Deixa passar. Então, quando a gente se ofende, é porque ali existe sim um vício emocional. E a nossa auto-performance, a nossa felicidade, ela passa por nós nos livrarmos desses vícios. Até vício financeiro está ligado à criança interior. Ave Maria, esse é que está mesmo. Outro vício tu pode até encontrar fora da criança interior. Mas o vício financeiro, o vício de dificuldade financeira, o vício da pobreza, esse está na nossa criança interior. Foi lá as crenças que nós adquirimos, né, sobre dinheiro, que dinheiro é difícil, que dinheiro não dá em árvore, que rico não vai para o céu, que o trabalho dignifica o homem. Foi lá que nós aprendemos como é que o nosso pai lidava com dinheiro, as barganhas que eram feitas, como era o ambiente dessa família. Às vezes fizemos voto de nunca ter dinheiro, se achamos que aquele dinheiro não era bem usado ali. Muitas pessoas fizeram votos de nunca ter dinheiro, porque por achar que o dinheiro não traz uma evolução. Então, o vício de dinheiro, nós só curamos, nós só nos abrimos para a prosperidade quando nós identificamos tudo isso na nossa criança interior e nós curamos a criança interior destas crenças negativas. Porque quando nós falamos de curar nossa criança interior, nós vamos atrás de todas as crenças que ela criou em todos os segmentos. E aí vamos modificar essas crenças. E a financeira, a origem está lá. Então tem pessoas que até ganham dinheiro, mas tem uma crença financeira de pobreza que está arraigada no cérebro, que ela dá um jeito de se livrar daquele dinheiro. O dinheiro não faz morada na mão dela. Ela dá um jeito de se livrar. Então, para se abrir para a prosperidade, realmente nós precisamos nos livrar dessas crenças. E está ligado, sim, à nossa criança interior. A nossa criança interior, ela tem um papel fundamental na nossa vida, porque ela guarda as memórias que muitas vezes nós não lembramos. Memórias do útero, memórias de 1 ano, de 2, de 3, nós não lembramos. Mas as coisas estão lá. Então, as coisas boas para o bem, que nos potencializam, que faz ser quem nós somos, mas também tem aquelas que não nos potencializam. E eu quero fazer uma ligação dos vícios emocionais com os teus talentos, que é uma coisa que vocês sabem que eu amo falar. Enquanto nós não curarmos esses nossos vícios emocionais, gente, é como se os vícios emocionais eles estivessem muito aqui embaixo, né? Bem na base, assim, para a gente subir pro pico, temos que curar esses vícios, para colocar nossos talentos em prática, para identificar nossos talentos, para descobrir o nosso propósito de vida, para realmente viver um propósito e ser a pessoa que nós merecemos ser. Esses vícios emocionais a gente tem que identificar e tem que ir deixando.
Como localizar esses vícios? Keila, não sei se tu chegou atrasada, mas eu falei bastante. Mostrei o vício da rejeição, onde é que ele se origina. Mas posso te responder o seguinte, como é que nós localizamos esses vícios? Tudo que te ofende é um vício emocional. Se algo te ofendeu a ponto de você reclamar, de você criticar, de você guardar ressentimento, de você ficar com raiva, se você tem o hábito de começar uma coisa e parar e sempre estar recomeçando, se tem o hábito de estar sempre numa ciranda financeira, sei que você não tem. Então, tudo isso são vícios emocionais. Hábito do vitimismo. Então, nós observamos porque ficamos viciados nessa crítica. Os vícios emocionais são fraturas emocionais finíssimas que nós temos. E na hora que esse vício vem, ele alimenta essa fratura, ele cria uma química que o meu organismo está acostumado, está viciado, e eu preciso dela para ficar satisfeito, ainda que seja uma química negativa, ainda que seja para me manter na zona de conforto, ainda que seja para sabotar os meus objetivos, porque foi isso que eu vi lá na minha infância. Então, tudo isso é para tratar os vícios emocionais. Então, meus amigos, eu adoro esse assunto, né? Quem não pôde assistir essa live toda, ela vai ficar gravada, assista, comente, compartilhe. Esse assunto tem muitas pessoas que precisam saber. Ele sempre nos ofende, ou há alguns que só se apresentam de outra forma. Nem sempre nos ofendem, porque, por exemplo, se você a pessoa tem um vício emocional de ter dificuldades financeiras, não é o outro que te ofende, mas a dificuldade financeira vai te magoar, vai te fazer sofrer, mas não é a outra pessoa. Mas normalmente a gente tem um vício de reclamar, algo me ofende, né? Que não ofenderia a outra pessoa, mas ofende. Tem gente que se ofende porque está fazendo sol, tem gente que se ofende porque está chovendo, é um motivo para reclamar. Então o vício emocional é sempre algo que não precisava estar ali. Que a minha inteligência emocional de uma pessoa adulta, de uma pessoa resolvida, de uma pessoa com as emoções curadas, não precisava estar praticando. Os vícios emocionais, eles se parecem mais com comportamentos de uma criança aborrecida, de uma criança ferida, do que de uma pessoa adulta. Então é muito importante a gente identificar isso. Legal, gente. Muito grata, querida. Você é muito gentil e muito carinhosa. Meus amigos, então é isso. Eu quero lembrar para vocês que no dia 12 de junho, eu e a Érica, 10 horas da manhã, vamos fazer uma super live. Vamos dizer para vocês o nosso propósito, o que é que estamos fazendo no autodesenvolvimento e como trabalhamos tudo isso que a gente vem falando, né, nas lives, nas nossas redes sociais. Ok? Se vocês ainda tiverem alguma pergunta, respondo. Depois comentem, digam o que gostaram. Se quiser algum tema específico, comenta, que também nós atendemos. Porque praticamente em termos de desenvolvimento humano, a gente fala de um bocado de coisa. São muitos anos de estudo e de vivência nessa matéria. Então, gente, de coração, amo vocês, adoro a presença de vocês nas minhas lives. Me sinto amada, acariciada, me sinto assim maravilhosa. Fiquem com Deus, vou deixar essa live gravada. Um beijo no coração e tudo de bom para vocês.